Para muitas pessoas que já passaram dos 40 anos, a vida pode trazer um misto de conquistas e frustrações. Há quem olhe para trás com orgulho, mas também quem se veja cheio de arrependimentos. São décadas de experiências, sucessos, tropeços, perdas, reencontros e, sobretudo, aprendizados. É normal que, diante de tantos acontecimentos, surja um sentimento de cansaço ou de descrença na possibilidade de recomeçar. Mas a história que você vai ouvir agora é prova de que as palavras e a fé depositada nelas têm um poder transformador, independentemente da sua idade. Esta não é a trajetória de uma pessoa muito jovem em início de carreira. Ao contrário, nossa protagonista já passou da faixa dos 40. Ela sentiu na pele o que é carregar responsabilidades, cuidar de família, lidar com problemas financeiros e ainda assim lutar contra as incertezas do futuro. E mesmo com toda uma bagagem de vida, ela descobriu que nunca é tarde para aprender algo novo. Se você profetizar coisas boas, cedo ou tarde, você as receberá. Assim como, ao proferir palavras negativas, você acaba criando barreiras invisíveis que dificultam o seu caminho. Acompanhe cada detalhe desta história. É longa, mas cada capítulo traz uma lição que pode tocar o seu coração e mostrar que não existe limite de idade para sonhar, mudar e, principalmente, descobrir o poder das suas palavras e da sua fé. Tudo que você proclama com convicção, acontece. Marta completara 45 anos quando tudo começou a ruir de vez em sua vida. Casada havia mais de 2 décadas com Carlos, mãe de 2 filhos adolescentes, Lucas, de 16, e Mariana, de 18. Ela vinha sentindo o peso da rotina e a falta de perspectiva em vários aspectos. Seu casamento não ia bem. O trabalho não a motivava mais, e para agravar, tinha perdido a mãe fazia poucos meses, o que a fez mergulhar em uma tristeza profunda. Ela sempre fora uma mulher resiliente, que tentava lidar com cada desafio do dia a dia sem muito alarde. Entretanto, aquela sucessão de problemas parecia além de suas forças. Em um dia de discussão com o marido, proferiu em voz alta: "Minha vida é um fracasso, nada do que faço dá certo." Naquele momento, não percebeu a gravidade dessas palavras, mas elas ficaram ecoando em sua mente e passaram a se repetir em murmurações diárias. "Nada dá certo para mim. Não tenho mais idade para mudar. Sou uma fracassada." O efeito disso, ao longo do tempo, foi devastador. À medida que repetia para si mesma que estava condenada ao fracasso, sua motivação diminuía e sua visão de futuro ficava cada vez mais turva. A relação com o marido, que já andava abalada, se desgastou ainda mais. Não só por causa das brigas constantes, mas também porque Carlos estava passando por sua própria crise de meia-idade, frustrado com o emprego e com dores que apareciam no corpo com mais frequência. Ele a acusava de só saber reclamar e não enxergar as coisas boas que ainda tinham. Os filhos, por sua vez, notavam a mãe cada vez mais impaciente e fechada em seu próprio mundo de lamentos. Certo dia, após uma discussão acalorada, Marta decidiu sair de casa para espairecer. Ela costumava caminhar pelos arredores do bairro, mas dessa vez foi até uma praça mais distante para tentar encontrar algum alívio na mente. Sentou-se em um banco, observando o vai e vem das pessoas e lembrando de alguns ensinamentos que ouvira na infância, quando acompanhava a mãe na igreja. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Ela se perguntou: o que está cheio no meu coração agora? Amargura, desilusão, desesperança. Aquele breve insight não foi suficiente para mudar sua vida da noite para o dia, mas foi o primeiro sinal de que talvez ela precisasse se reconectar com algo que deixara para trás fazia muito tempo. A fé na possibilidade de recomeçar. A fé em si mesma e em Deus. Algo dentro dela cochichava que, se continuasse a amaldiçoar sua própria história com palavras tão pesadas, se afundaria cada vez mais.
Aos 45, tinha uma carreira estável como secretária em uma clínica odontológica, mas sentia-se completamente estagnada. Há anos reclamava do baixo salário e da falta de reconhecimento. Mesmo assim, não tomava nenhuma atitude concreta para mudar de emprego ou buscar uma qualificação adicional. Quando surgia alguma ideia diferente, ela mesma a sufocava com frases como: "Estou velha demais para isso. O mercado de trabalho não quer alguém da minha idade." O resultado: a cada dia ela ficava mais cansada e mais crítica com tudo e todos. Falava mal do chefe, dizia que os clientes eram ingratos e que a economia estava impossível. Cada palavra negativa parecia cavar um buraco mais fundo, prendendo-a num ciclo de desânimo. Havia dias em que ela chegava a sentir dores no corpo e pensava que até sua saúde estava ruindo, mas não procurava ajuda, apenas reclamava em casa. As brigas com Carlos tornaram-se quase diárias. Ele se sentia pressionado pelo peso das contas, pelas cobranças no trabalho e por uma sensação de não ter realizado tudo o que esperava na vida. Era como se ambos estivessem num turbilhão emocional, mas sem encontrar apoio um no outro. As conversas no jantar eram atravessadas por acusações e silêncios constrangedores. Lucas e Mariana se isolavam em seus quartos, sem saber como lidar com tanta tensão familiar. Quando Marta ligava para suas amigas, costumava passar horas reclamando da própria sorte. Uma delas, Ana Paula, certa vez disse algo que ficou marcado. "Marta, você já parou para pensar que só reclama? E se, em vez de falar tanto sobre o que deu errado, você começasse a focar no que ainda pode dar certo?" Na hora, Marta achou aquilo um absurdo e até se sentiu ofendida. Achava que Ana Paula era muito otimista, quase ingênua. Mesmo assim, aquela observação ficou na sua cabeça como um eco incômodo. Será que toda a sua fala negativa estava reforçando o marasmo em que vivia? Em meio a essa crise que parecia não ter fim, Marta recebeu uma notícia dolorosa. Sua madrinha Dalva, que morava em outro estado, havia falecido. Dalva fora quase uma segunda mãe para ela, mas com a correria da vida, Marta havia se afastado nos últimos anos. Agora, a culpa e a tristeza a dominavam. Por que não visitei minha madrinha quando tive chance? Por que não liguei mais? Pouco depois do funeral, Marta foi contatada por um advogado que lhe informou que Dalva deixara para ela um pequeno sítio na zona rural de um município vizinho. Marta mal podia acreditar. Não fazia ideia de que a madrinha tivesse propriedades, muito menos algo que pudesse representar um bem significativo. A princípio, porém, seu primeiro pensamento foi completamente negativo. Isso é um presente ou um fardo? Tenho idade para cuidar de um sítio? E se eu tentar vender, será que alguém vai querer comprar? Será mais uma dor de cabeça? Perceba que até diante de uma oportunidade inesperada, suas primeiras palavras foram de desalento. No entanto, algo dentro dela a impeliu a visitar o lugar antes de tomar qualquer decisão precipitada. Carlos, um tanto desanimado, disse que ela estava perdendo tempo, mas Marta sentiu que precisava conferir. Afinal, Dalva fora uma pessoa de muita fé, que sempre a incentivara a enxergar o melhor nas circunstâncias. Então, num sábado de manhã, ela pegou a estrada sozinha, rumo ao sítio que herdara. O sítio ficava a cerca de 100 quilômetros da cidade onde Marta morava. Ao chegar, ela se deparou com uma placa antiga de madeira onde se lia: Sítio Esperança. Diante da porta, encontrou a pesada chave que o advogado lhe havia entregado. Com certo receio, ela entrou. A casa simples de alvenaria parecia fechada havia algum tempo. Havia poeira, teias de aranha e alguns móveis rústicos. Revirando caixas e gavetas, Marta encontrou um velho caderno com a letra inconfundível de sua madrinha. Ali, Dalva escrevia versículos bíblicos, orações e declarações de fé. Em várias páginas lia-se algo como: Eu declaro que meu lar será um lugar de paz.
Profetizo que minhas sobrinhas e afilhadas serão mulheres sábias e abençoadas. Creio que cada palavra de bênção que eu falar se cumprirá no tempo certo. Marta sentiu um arrepio. Era como se Dalva, mesmo após partir, deixasse um recado claro. O poder das palavras era real. Ela se lembrou das conversas de infância, quando a madrinha a ensinava que cada frase que proferimos é uma semente que pode gerar frutos bons ou ruins. Agora, entendia que talvez estivesse colhendo os frutos amargos de tantas reclamações. Na última folha do caderno, havia uma citação em letras grandes. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a amam comerão do seu fruto. Marta releu aquilo várias vezes. Então começou a pensar em todas as vezes que usara sua língua para murmurar, criticar, zombar ou amaldiçoar a si mesma e o futuro. Foi como se um filme passasse pela sua cabeça, mostrando cada briga com Carlos, cada reclamação sobre o trabalho ou sobre a vida financeira. Talvez Dalva quisesse que ela visse aquilo para acordar. Antes de voltar para casa, Marta fechou os olhos e fez uma oração simples, quase tímida. Deus, sei que ando cheia de pessimismo. Não sei direito como mudar, mas me ajude a descobrir como usar minhas palavras para construir e não para destruir. Retornou para casa levando o caderno da madrinha. Naquela noite, ao invés de xingar a segunda-feira que chegaria, resolveu dizer: eu declaro que esta semana será diferente, que encontrarei caminhos para resolver meus problemas. Essas palavras saíram de sua boca ainda meio desconfiadas, mas de algum modo trouxeram um pequeno alívio. Parecia que seu coração queria acreditar que a vida poderia dar uma guinada, mesmo depois dos 40. Nos dias seguintes, Marta tentou controlar a língua quando sentia o impulso de reclamar. Ainda não era fácil. Precisava de muita vigilância interna, pois o hábito de falar negativamente estava muito enraizado. Ela repetia em pensamento algumas frases que Dalva costumava dizer: fale o bem e receba o bem. Numa tarde, por exemplo, estava no trabalho numa situação estressante, quase soltando farpas contra o chefe. Mas parou, respirou fundo e disse a si mesma: eu escolho não reclamar agora. Sou inteligente, capaz e vou encontrar soluções. Esse simples ato de vigiar a boca foi como um exercício diário de autocontrole e de reorientação de foco. Marta não conseguia imaginar o impacto que isso teria dali em diante, mas sentia que seu interior estava sendo lentamente transformado. Chega um momento na vida em que, aos 40 e poucos, muitas pessoas pensam que é tarde demais para mudar de profissão ou buscar novas oportunidades. Marta estava nesse exato ponto. Só que agora, com a influência do caderno de Dalva e o prenúncio de um recomeço no ar, ela decidiu tentar algo diferente. Conversando com uma cliente que frequentava a clínica odontológica, descobriu que um hospital na cidade vizinha estava recrutando profissionais para o setor administrativo. Pediu mais informações e, embora hesitante, enviou o seu currículo. Antes de clicar em enviar, sentiu vontade de se sabotar novamente com a frase: vão achar que estou velha, não vão me chamar. Mas lembrou do que estava aprendendo e declarou em voz baixa: eu profetizo que serei bem recebida e terei favor nessa entrevista. Para sua surpresa, recebeu um e-mail confirmando o agendamento da entrevista para a semana seguinte. Ela contou a novidade ao marido, que reagiu com um misto de ceticismo e desinteresse. Envolvido em suas próprias preocupações, já não havia muito entusiasmo entre eles para partilhar boas novas. Os filhos, por outro lado, acharam incrível. Mãe, tenta sim, vai que dá certo, é perto da faculdade da gente. Marta percebeu que, ao mudar suas palavras e sua forma de encarar as coisas, começava também a influenciar o ânimo das pessoas ao redor. No domingo à noite, para espanto de Lucas e Mariana, ela propôs um jantar especial, algo que não fazia havia tempos, pois vivia reclamando do preço dos alimentos ou da falta de tempo.
Enquanto cozinhava, repetia mentalmente que aquela semana seria de boas notícias. E em vez de assistir a um programa sensacionalista na TV, ficou lendo versículos e promessas anotados no caderno de Dalva. O dia da entrevista chegou e Marta acordou cedo. Normalmente ela levantava reclamando do frio, do sono ou do trânsito. Dessa vez disse em voz alta: "Eu agradeço por estar viva e pela chance de recomeçar. Falar essas palavras é o primeiro passo para receber coisas boas." Vestiu-se com cuidado e ensaiou um leve sorriso diante do espelho. Queria transmitir confiança, apesar do coração acelerado. A entrevista durou cerca de 40 minutos e a gestora do hospital fez diversas perguntas sobre a experiência de Marta e sua disposição para novos desafios. Enquanto respondia, Marta tentava manter o pensamento positivo. "Sou qualificada, tenho experiência de vida, posso contribuir muito." Ao final, a gestora comentou que buscavam alguém disposto a aprender sistemas de gestão modernos e a lidar com a diversidade de perfis dos pacientes. Marta então não reprimiu suas convicções. "Eu estou sempre disposta a aprender. Acredito que nunca é tarde para recomeçar." Saiu de lá com um sentimento de leveza. Em outros tempos, teria saído repetindo: "Não vão me chamar, não tenho chance, perdi meu tempo." Mas agora ela escolheu dizer: "Profetizo que serei chamada, pois tenho o necessário, e Deus abrirá essa porta se for da vontade dele." Enquanto aguardava a resposta, Marta voltou ao sítio herdado para verificar se seria possível vendê-lo ou utilizá-lo de alguma forma. A ideia inicial era vender e pagar algumas dívidas, mas ao caminhar pelo terreno, ela começou a ter outra visão. Talvez fosse um lugar para cultivar algo, ou até transformá-lo num refúgio para fins de semana. Sentou-se na varanda, lembrando-se das histórias que Dalva lhe contava, e mais uma vez folheou o caderno de orações e declarações. Notou ali uma frase sublinhada várias vezes: "Chame à existência as coisas que não são, como se já fossem." Romanos 4:17. Era o que Dalva dizia para explicar que fé não é aguardar passivamente, mas agir e falar como se a bênção já estivesse a caminho. Naquele momento, Marta fez algo que nunca fizera antes em relação a um bem material. "Eu declaro que este lugar será fonte de bênção para mim e minha família, que aqui encontraremos paz e novas ideias. Se o sítio for para ser vendido, surgirá a oportunidade certa. Se for para ser desenvolvido, Deus me dará os recursos e a visão necessárias." Enquanto pronunciava essas palavras, percebeu como sua mente ficava mais calma e como as preocupações diminuíam quando eram encaradas de um ângulo de esperança. Talvez, dessa atitude de fé, pudessem nascer oportunidades que ela ainda desconhecia. Na semana seguinte, Marta recebeu o telefonema do hospital. Queriam contratá-la. O salário era maior do que o que ela recebia na clínica odontológica e havia chances de crescimento. Ela não conseguiu conter as lágrimas de alegria ao agradecer à gestora pela oportunidade. A notícia chegou em um momento crucial. As contas em casa estavam apertadas e Carlos andava ainda mais desmotivado, preocupado com a possibilidade de demissão na empresa em que trabalhava havia 15 anos. Quando Marta anunciou que havia sido aprovada, sentiu nele um misto de surpresa e alívio. Não foi uma reação calorosa como no passado, mas ela escolheu não criticar a falta de empolgação dele. Em vez disso, declarou internamente que o coração de Carlos seria tocado e que a família recuperaria a harmonia. No trabalho antigo, ao se despedir, recebeu abraços e votos de sucesso. Uma das recepcionistas, Sandra, comentou: "Marta, você tem um astral diferente. Antes, você era tão estressada, agora parece mais calma, mais confiante. Continue assim." Marta se deu conta de que as pessoas ao redor percebiam sua mudança. Isso a encorajou a manter as declarações de bênção e a vigiar o que saía da própria boca. Ela tentava substituir, sempre que possível, uma crítica amarga por palavras construtivas, ou, no mínimo, silenciar,
se não houvesse algo positivo a dizer. Os primeiros meses no hospital foram desafiadores. Marta, com 45 anos, precisava lidar com um sistema informatizado mais moderno, rotinas administrativas complexas e colegas bem mais jovens, que dominavam a tecnologia com naturalidade. Houve momentos em que se sentiu insegura, quase querendo desistir. Certo dia, acumulou erros de digitação e confusões de agenda. Saiu para o almoço com um nó na garganta pensando: não dou conta. Estou velha demais para isso. Mas, lembrando-se dos ensinamentos que vinha praticando, rapidamente pronunciou, quase como um contra-ataque mental: não, eu posso aprender, tenho sabedoria, tenho boa vontade e vou me adaptar. Marta persistiu. Pediu ajuda a quem entendia mais dos softwares, anotou cada passo para não esquecer e, aos poucos, ganhou confiança. Uma colega de 25 anos, Camila, tornou-se sua parceira de aprendizado e também sua amiga. Camila elogiava o modo gentil de Marta ao atender pacientes e lidar com reclamações. A cada novo processo aprendido, Marta sentia que expandia seus horizontes, confirmando na prática que a idade não é impeditivo para a aprendizagem, mas sim a disposição interna. Paralelamente ao sucesso no emprego, Marta ainda enfrentava desafios no casamento. Carlos, com 50 anos, vivia uma espécie de crise pessoal, reclamando do trabalho, do chefe que parecia não valorizá-lo e das dores nas costas que surgiam ao menor esforço. Os diálogos entre eles iam se tornando cada vez mais escassos e frios. Um dia, Marta decidiu falar abertamente: Carlos, estamos nos distanciando cada vez mais, mas eu não quero que acabe assim. Ele, contrariado, disse que não via solução. Então ela quase instintivamente optou por não alimentar a negatividade. Vamos buscar ajuda. Eu creio que podemos reencontrar o respeito e o amor se é isso que realmente queremos. Carlos riu, desacreditando. Mas Marta, em vez de revidar com grosserias, sussurrou em oração: eu profetizo que ainda seremos companheiros e que este lar será um lugar de paz. Nos dias que se seguiram, ela tentou uma postura diferente. Evitava criticar tudo o que Carlos fazia, chamava-o para programas a dois, enviava mensagens de carinho quando ele saía para trabalhar. Não era fácil, pois muitas vezes não era correspondida. O coração dela também ainda carregava mágoas de brigas passadas, mas decidiu continuar semeando palavras e atitudes de afeto, lembrando-se do que aprendera no caderno de Dalva. Pouco a pouco, Carlos foi percebendo a mudança de tom na esposa. Às vezes comentava: você andava tão amargurada, Marta, agora parece até outra pessoa. Ela sorria e, em vez de jogar na cara dele algum ressentimento, respondia: decidi mudar o que sai da minha boca. Quando a gente muda as palavras, começa a mudar o coração também. Naquela noite, depois de anos, os dois deram uma volta no quarteirão, conversando sobre amenidades, sem discussão. Foi um pequeno passo, mas grande no simbolismo, pois sinalizava que ainda havia esperança de reconstrução. Com o passar dos meses, Marta se tornou uma referência na parte administrativa do hospital. Não por ser a mais rápida nos computadores, mas pela confiabilidade e pela boa comunicação com a equipe e com os pacientes. Isso chamou a atenção de uma das diretoras, que a convidou para participar de um projeto de humanização do atendimento. Era uma iniciativa que visava treinar funcionários em empatia e boa comunicação com pacientes e familiares. Marta aceitou de imediato, feliz por poder usar seus anos de experiência para algo que considerava fundamental. Durante um dos treinamentos, ela compartilhou com certa timidez um pouco de sua história pessoal, como as palavras negativas a haviam prejudicado, e como, ao mudar seu discurso, encontrou um novo sentido na vida. Alguns colegas se emocionaram, principalmente os que passavam por problemas familiares ou pela incerteza de continuar no emprego por conta da idade.
A diretora, impressionada, sugeriu que Marta assumisse uma posição de liderança no projeto, desenvolvendo oficinas sobre comunicação positiva para o restante da equipe. De início, Marta pensou: eu? Dar oficina de comunicação? Mas não sou especialista. Só que lembrou-se de tudo o que vinha praticando e não deixou que o medo a impedisse. Vou me preparar e dar o meu melhor. Profetizo que conseguirei ajudar muita gente. Foi exatamente o que aconteceu. As oficinas foram um sucesso e Marta passou a ser reconhecida como alguém capaz de motivar e inspirar as pessoas ao seu redor. Além disso, sentia-se cada vez mais realizada ao ver seu trabalho sendo valorizado, algo que nunca imaginou acontecer depois dos 40. Nos fins de semana, sempre que podia, Marta retornava ao sítio herdado da madrinha. Passou a chamá-lo carinhosamente de Sítio Esperança, o nome que estava na placa de madeira lá. Ali, ela encontrava a tranquilidade para orar, refletir e, muitas vezes, levava a família para um merecido descanso. Lucas, de 16 anos, antes só queria saber de videogames, mas descobriu o prazer de pescar no pequeno lago. Mariana, de 18, gostava de caminhar pela trilha, tirando fotos da natureza para postar em suas redes sociais. Carlos, ainda meio reticente, foi vencendo a resistência e passou a se ocupar de pequenos reparos e do plantio de árvores frutíferas. A cada visita, a sensação era de que a cidade e seus problemas ficavam para trás, dando lugar a um ambiente de paz. Marta sempre se lembrava do caderno de Dalva, que lia pelo menos uma vez por dia, quando estava no sítio. Aquelas palavras a mantinham firme na convicção de que a fé e as declarações positivas são uma dupla poderosa. Lembrou-se de como Dalva amava recitar Provérbios 18:21 e repetia: a língua é pequena, mas pode causar grandes estragos ou grandes bênçãos. Marta compreendia, agora mais do que nunca, que cada sentença proferida pode moldar nosso destino ou dificultar nosso caminho. Era inevitável que, em algum momento, fantasmas do passado ressurgissem. Marta ainda se ressentia por não ter cuidado de Dalva em seus últimos anos e por ter passado grande parte da vida reclamando em vez de valorizar o que tinha. Num desses fins de semana, sozinha no sítio, ela resolveu fazer uma oração mais profunda. Abriu o caderno de Dalva na última página, onde estava escrito Provérbios 18:21, e fez uma confissão sincera. Deus, eu peço perdão por ter usado minha língua para amaldiçoar a mim mesma e minha família. Perdão por cada palavra negativa que lancei. Eu sei que elas geraram distanciamento, tristeza e desânimo, mas eu creio que o Senhor me deu uma nova chance de reconstruir. Eu profetizo que serei uma mulher de fé e amor, e não de reclamações. Naquele instante, senti uma paz quase inexplicável. Era como se estivesse finalmente curando uma ferida antiga. Pela primeira vez, ao lembrar-se de Dalva, não sentiu culpa, mas sim gratidão pelo legado que ela deixara. E compreendeu que mesmo aos 45, 50 ou 60 anos, sempre há tempo para fazer as pazes com o passado e começar um novo capítulo. Alguns diriam que foi pura coincidência, mas depois dessa oração sincera, coisas boas começaram a acontecer em sequência. Carlos recebeu uma proposta de transferência para uma filial da empresa mais próxima de casa, o que facilitaria seu dia a dia. Lucas conseguiu um estágio remunerado numa empresa de tecnologia, e Mariana passou a se interessar por um intercâmbio futuro. Era como se a família inteira respirasse novos ares. No ambiente de trabalho de Marta, a repercussão do projeto de humanização foi tão boa que um representante de outro hospital a convidou para dar um workshop à sua equipe, gerando uma renda extra que ajudou a equilibrar as contas familiares. Novamente, Marta não atribuiu tudo isso a um mero acaso. Preferiu enxergar que suas declarações, aliadas ao esforço e à busca de soluções práticas, criavam um ambiente propício para que oportunidades surgissem.
Não se tratava, afinal, de ficar esperando cair do céu. Era alinhar fé e ação, falar palavras de bênção, mas também se organizar para aproveitar as portas que se abriam. Se havia alguém resistente a essa onda de positividade, era Paulo, o irmão de Marta, de 55 anos. Ele passava por um divórcio conturbado, vivia no fundo do poço emocional e criticava Marta por se agarrar a palavras e religião. Achava tudo muito fantasioso. Contudo, ao ver a irmã prosperar no emprego e harmonizar pouco a pouco o relacionamento em casa, começou a questionar suas próprias crenças. Certo dia, ligou para Marta pedindo ajuda. Contou que estava à beira da depressão, cheio de dívidas e sem ânimo algum. Ela então o convidou a passar um fim de semana no sítio Esperança. Paulo foi a contragosto, mas chegando lá, encontrou um ambiente acolhedor, com lembranças de família, fotos antigas e trechos do caderno de Dalva. Sentiu algo que não experimentava fazia anos: serenidade. Ouviu Marta explicar que mudar as palavras não é fingir que os problemas não existem, mas sim recusar-se a deixar que eles definam o discurso e o destino. Na noite de sábado, ao redor de uma fogueira improvisada, Paulo confessou: "Eu achava que era bobagem, mas ver você de pé, depois de tudo que passou, me faz repensar. Como você diz, não custa tentar." Marta o guiou em uma oração simples, declarando que ele encontraria soluções para as dívidas, reconciliação no que fosse possível e um novo propósito de vida. Paulo, ainda cético, repetiu as palavras, mas chorou copiosamente ao final. Parecia que uma chama de esperança se reacendia em seu coração endurecido. A cada dia, Marta notava pequenas mudanças em Carlos. Ele já não zombava de suas declarações de fé. Pelo contrário, perguntava como funcionava essa prática de profetizar coisas boas. Parou de reclamar toda hora das dores ou do estresse no trabalho, dizendo: "Vou cuidar melhor de mim, voltar a fazer exercícios e parar de me irritar com bobagens." Os filhos também percebiam que os pais tinham recuperado algo que estava adormecido havia muito tempo: a cumplicidade. Não que tudo fosse perfeito, mas havia genuíno desejo de melhorar. As frases "essa família não tem jeito" ou "nada funciona aqui" sumiram das conversas diárias. Em vez disso, Marta passou a encorajá-los a dizer: "Nossa casa é abençoada, nosso lar prosperará." Até as refeições mudaram de clima. Antes, cada um se trancava num cômodo diferente ou comia diante da TV. Agora, Marta fazia questão de reunir todos na mesa de jantar, nem que fosse algumas vezes por semana. Conversavam sobre o dia, as conquistas e os percalços. Quando surgia um assunto tenso, tentavam abordá-lo de maneira mais construtiva. Ela via, na prática, a diferença que as palavras escolhidas faziam para a harmonia do lar. A experiência do primeiro encontro Esperança no sítio, uma reunião que Marta organizou para compartilhar seu aprendizado com algumas amigas, foi tão impactante que ela recebeu inúmeros pedidos para repetir. As participantes, todas acima dos 40, relatavam que saíram renovadas. Assim surgiram novos encontros, com mais pessoas, incluindo mulheres na faixa dos 50 e 60 anos, cada uma com seus desafios de saúde, de aposentadoria ou de relacionamento familiar. Marta, que não tinha formação em psicologia ou teologia, compartilhava sua vivência. Falava sobre a importância de alinhar fé e ação, de vigiar cada palavra proferida, de declarar bênção sobre si e sobre os outros. Em algumas ocasiões, ela convidava palestrantes especializados em aconselhamento familiar ou em autoestima, tornando os encontros ainda mais ricos. Ela recordava uma frase do caderno de Dalva: "O que recebo de Deus não é só para mim, mas para abençoar outras vidas." E entendia que era sua missão levar adiante esse legado. Em cada encontro Esperança, distribuía cópias de trechos do caderno, convidando as participantes a construírem suas próprias listas de declarações positivas. Depois de algum tempo, recebia mensagens de algumas delas: "Marta, meu casamento melhorou." Ou
Consegui um emprego depois de declarar que eu era capaz. É claro que a vida não se tornou um mar de rosas de uma hora para outra. Marta teve que lidar com crises de saúde dos sogros, discussões pontuais com Carlos e preocupações sobre as escolhas profissionais de seus filhos. Além disso, no hospital havia dias estressantes que quase a faziam explodir novamente. Ela precisou se lembrar repetidamente de que o fato de declarar coisas boas não elimina as dificuldades, mas fortalece o nosso interior para enfrentá-las. Em um desses momentos tensos, surgiu um problema judicial com um vizinho do sítio que alegava ter direitos sobre parte do terreno. Marta ficou abalada, mas antes de reagir com insultos, decidiu orar e proclamar: "Eu creio na justiça e na paz. Esse impasse será resolvido sem danos para nenhum dos lados." Procurou orientação jurídica, conversou com o homem e descobriu que havia realmente uma falha de documentação que confundia os limites das propriedades. Ao final, chegaram a um acordo amigável, cada um reconhecendo o que era seu. Tudo se resolveu sem um processo doloroso e sem que nenhuma das partes ficasse financeiramente prejudicada. Ela agradeceu a Deus por ter conseguido manter a serenidade e não ter soltado palavras ásperas que poderiam agravar a situação. Pouco a pouco, Marta passou a ver os 40 e poucos anos não como um peso, mas como a fase em que ela tinha a sabedoria e a maturidade necessárias para reescrever a própria história. O marido também encontrou mais tranquilidade após ser transferido para a filial. Ambos começaram a planejar uma viagem de comemoração pelos 25 anos de casamento, algo que, meses atrás, parecia impossível, já que quase não viam futuro para a união. Os filhos, agora jovens adultos, se mostravam mais próximos. Lucas, por exemplo, passou a se interessar por empreendedorismo e começou a desenvolver pequenos projetos de programação. Mariana, antes tão insegura, criou coragem para prestar vestibular em uma área diferente do que a família esperava, mas que a fazia feliz. Eles testemunhavam a mudança da mãe, que passou de reclamona a alguém que constrói pontes de diálogo. Na faculdade, o filho mais velho fez um trabalho sobre comunicação e saúde mental, usando Marta como exemplo de quem havia se reinventado depois dos 40. Foi emocionante para ela participar do projeto, pois pôde contar como tinha mudado o discurso e, consequentemente, a forma de encarar a vida. Ao final, Lucas disse: "Mãe, eu achava que você estava só viajando na maionese, mas vejo o quanto isso tudo é real." Foi quando Marta percebeu que a mudança não afetava apenas o seu mundo interior, mas irradiava confiança naqueles que a cercavam. Com o sucesso dos encontros no sítio, Marta passou a receber convites para falar em igrejas, ONGs e grupos de mulheres sobre o tema. Tudo que você profetiza, você recebe. Embora não fosse palestrante profissional, ela compartilhava sua vivência com humildade, contando sobre seus fracassos e vitórias, e principalmente sobre a importância de vigiar cada palavra. Em uma dessas palestras, encontrou uma antiga colega de escola, Roseli, que estava em luto recente pela mãe. Roseli se sentia sem chão, dizia viver repetindo: "Estou acabada, não tenho mais motivos para viver." Marta compreendia a dor da amiga, mas convidou-a a experimentar pequenas mudanças de linguagem. Sugeriu que, ao acordar, ela dissesse: "Estou ferida, mas escolho caminhar rumo à cura. Tenho motivos para viver, e aos poucos enxergarei a luz novamente." No início, Roseli achou forçado, mas decidiu tentar. Algumas semanas depois, enviou uma mensagem a Marta contando que já se sentia um pouco melhor, pois aquelas declarações diárias a lembravam de que ainda havia propósito em cada novo dia. Nem tudo, porém, se resolve de forma milagrosa. O pai de Marta adoeceu seriamente e, apesar das orações e das declarações de fé, ele veio a falecer. Foi um baque para toda a família. Marta chorou, sentiu revolta e por um momento pensou em desistir de tudo. Questionava: de que adianta declarar coisas boas se a dor vem de qualquer jeito?
Todavia, lembrou-se de que a fé não é um escudo que impede o sofrimento, mas um alicerce que nos ajuda a passar pelo vale com menos desespero. Mesmo em luto, ela declarou: eu profetizo consolo e força para mim e para toda a família. Vou honrar a memória do meu pai amando mais a vida, não menos. Demorou para a ferida cicatrizar, mas ela conseguiu atravessar esse período sem se entregar ao pessimismo que tanto a destruíra no passado. E embora nunca seja fácil perder alguém, Marta encontrou uma paz interior que jamais imaginou ter. Continuou firme em seu propósito de falar palavras que edificam não só para si mesma, mas para quem estivesse ao redor. Dizem que a vida começa aos 40, ou aos 50, ou aos 60. Na verdade, a vida pode recomeçar em qualquer idade, desde que haja disposição para rever atitudes e crenças. Marta compreendeu em sua jornada que as palavras são como sementes. Se regadas com perseverança e fé, podem florescer em qualquer terreno, seja na juventude ou na maturidade. Olhando para trás, ela se vê como uma mulher que por um bom tempo profetizou derrota e colheu desesperança, mas que depois aprendeu a falar vida e esperança, colhendo renovo em cada área de sua existência. Não foi uma mudança repentina, nem livre de dificuldades. Foi um processo que exigiu paciência, vigilância e, sobretudo, ação. Hoje, com a mente mais serena e o coração renovado, Marta costuma dizer às mulheres que participam do encontro Esperança: o que você profetiza, você recebe. Pode não ser imediato, mas cedo ou tarde você verá os frutos das suas palavras. Por isso, cuide do que sai da sua boca. Quando vier a vontade de reclamar, substitua por gratidão. Quando achar que é tarde demais, lembre-se de que ainda está viva e tem fôlego para construir um capítulo diferente na sua história. Se você que ouve estas palavras já passou dos 40 e pensa que não há mais como reinventar sua vida, lembre-se de Marta. Ela achou que seu tempo de mudança havia acabado, que seu casamento estava sem volta e que seus filhos a viam como uma mulher cansada e ultrapassada. Mas o simples ato de mudar o discurso para si mesma e para os outros abriu portas inesperadas. E sim, vale reforçar, não se trata de uma mágica ou de uma fórmula instantânea. É uma combinação de fé e ação, de declarar e também trabalhar, de agradecer e também se organizar. Mas o combustível inicial que dá sentido a tudo isso é a palavra de esperança, aquela que diz: eu posso, eu consigo, eu vou superar, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É possível que, ao terminar esta história, você se sinta convidado a refletir sobre o que anda dizendo por aí, seja sobre seu casamento, trabalho, saúde ou futuro. Talvez seja a hora de substituir sentenças de pessimismo por declarações de mudança e, sobretudo, alinhar essas declarações a ações concretas rumo ao que você deseja. Se Marta, depois dos 40, conseguiu dar uma virada tão grande, por que não você? Lembre-se, nunca é... O que você fala tem poder criativo. Ao profetizar, é preciso agir e buscar oportunidades. As dificuldades existirão, mas suas palavras podem suavizar o caminho ou torná-lo mais árduo. Seja o exemplo para quem precisa de inspiração e não se renda ao negativismo. Tudo que você profetiza, você recebe. Que esta frase seja seu lembrete diário para que você, independentemente da idade, cuide com carinho das sementes que planta com a língua. Pois como Marta descobriu, não há idade limite para um novo começo. E cada manhã pode ser o ponto de partida para uma colheita de bênçãos que você nem imaginava existir. Se esta história tocou o seu coração e despertou em você o desejo de recomeçar, não deixe essa inspiração só para si. Compartilhe este conteúdo com alguém que precise ouvir que nunca é tarde para mudar. Aproveite para deixar seu comentário aqui. Conte-nos como você tem usado suas palavras para construir uma nova realidade.
E se quer mais conteúdos que alimentem sua fé e esperança, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei. Vamos juntos propagar uma mensagem de renovação e confiança. Porque sim, tudo que você profetiza, você recebe.